Você está participando do nosso púlpito eletrônico? Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Meus irmãos, eu queria falar sobre uma coisa que é importante para a gente. Para mim, muito importante para mim, para a minha vida. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu acredito que todos nós temos que tomar cuidado, como servos do Senhor, todos nós. É sobre o perigo do sono espiritual. Eu vou repetir, o perigo do sono espiritual. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, e eu vou tomar como base, eu não vou conversar sobre a carta aos Efésios, mas vou tomar esse versículo como base, como ponto de partida para a gente conversar sobre esse assunto. Um assunto muito necessário. Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Obrigado por tua palavra, Senhor. Ajude-nos, teu Espírito venha, faça valer a tua graça e misericórdia sobre nossa vida e nos orienta, em nome de Jesus. Amém. O sono, irmão, o sono é extremamente importante, o sono. Todos nós sentimos a necessidade de descansar. Todos nós. O nosso corpo, apesar da sua complexidade, não é uma máquina. Pá. O corpo humano não é uma máquina. Pá. Não tem nenhum robô aqui, não tem ninguém aqui que seja um robô, que não precise de dormir e de descansar. Todos nós precisamos. O sono, ele repõe as nossas energias. Ele revigora o nosso corpo. Você sabe que depois de uma noite que você descansa, cara, você levanta diferente para enfrentar o dia, para enfrentar a lida, as demandas, o trabalho. Porque o sono é extremamente restaurador. Restaura mesmo. Ele é um recurso natural para a nossa saúde. É claro que deve ter outras coisas, mas eu pesquisei muito rapidamente. Mas o sono é extremamente necessário. O sono ajuda a combater a obesidade, você sabia? Pesquisa lá para tu ver. O sono ajuda também no combate ao diabetes. Ajuda também quando você está com a sua pressão desregulada. O sono, uma noite de sono, ajuda. Serve para ajuda nisto também. Dormir fisicamente falando é necessário e bom. Duvido que tenha alguém aqui que consiga ficar de hoje até quinta-feira, vamos botar assim, sem fechar os olhos, sem dormir. Às vezes, nós somos um país que suplantou a ferrovia e deu, não é, vazão à rodovia. E quantas vidas no nosso país não foram ceifadas por causa de motoristas que viravam à noite, caminhoneiros, e tomavam, é arribite, né, Zé, que fala? Arribite, para não dormir. E de repente o cara apaga. Apaga. Porque o sono
é muito necessário. Eu me lembro que uma vez eu vim de Vitória com a Milcineia, aqui na Serra. Ela vinha conversando comigo, mas eu estava me sentindo cansado. Irmão, olha, eu tava de olho aberto, ouvindo, mas aquilo fez assim, ó. O carro rodou, era um Corsa, rodou, jogou a gente para o outro lado da pista. Eu rodei na pista mesmo. Acordei ela segurando o volante, de repente, porque a gente precisa descansar. Fisicamente, o sono é muito necessário. É necessário. É bom. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de você dormir, para se refazer, para recobrar as energias. Agora, ninguém vai dizer assim, o pastor falou que é bom dormir, agora eu já sei o que é que eu vou fazer. Tem que ter cuidado nisso aí. Olha o que é que a Bíblia diz em Provérbios 6, versículo 9, 10 e 11. Claro, tudo corretamente. Diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar, braços cruzados. O que é que acontece? Assim sobrevirá a tua pobreza, como meliante é a tua necessidade, e a tua necessidade como um homem armado. Então, claro que não é o camarada, o pastor falou, agora eu já sei. 11 horas é que eu me levanto da cama, 12:30. Não é isso. Ontem eu estava conversando com um pastor, eu falei, eu sei de uma pessoa que foi jejuar até meio-dia, dormiu até 11h40, depois se levantou, ficou olhando para o relógio, puxa vida, 11h40, daqui a pouco eu tenho que entregar o jejum. Isso não existe, não é? Então o sono você tem que ser comedido, tem que dormir, sim, mas para aí, não é? Não é ficar o dia todo dormindo, que isso aí não vai te trazer nada. Agora, existe um sono que é terrível. E eu não quero falar aqui do sono físico. Eu quero falar aqui do sono espiritual. Esse é complicado. Esse, irmão, que não tem nada a ver com o sono físico, com o cansaço físico, que você precisa, todos nós aqui precisamos, não tem ninguém aqui que não precise de descansar, se refazer. Agora, o sono espiritual, aí o negócio é perigoso. Aí o negócio fica estreito. E você tem que ter muito cuidado nisso. Não é? Agora, alguém pode perguntar, como é que eu identifico, pastor? Como é que eu identifico o sono espiritual? Irmão, não é difícil. Você identifica uma pessoa com sono, tranquilamente. Você vê que a pessoa dá sinais. Não é? Alguns ficam com os olhos vermelhos. Outros você sente ficar meio quebrado. Né? O sono espiritual não é difícil se identificar, não. Tem algumas coisas que mostram claramente que a pessoa está padecendo nisso. Por que essa palavra? É que se você tiver com algum sintoma, nós estivermos com algum sintoma, é prudente, é necessário, é inteligente, é cuidadoso que se tome uma providência. E quem sabe da minha vida sou eu, e quem sabe da sua vida é você. Você é que sabe, e Deus da sua necessidade. Amém, irmão? É por isso que a Bíblia manda a gente sempre fazer uma autoanálise. Verifique o homem, pois, a si mesmo. Não é o irmão que vai verificar. Você tem que olhar para dentro de você e dizer, Deus, para aí. Se tiver ocorrendo alguma coisa dessa natureza que nós vamos conversar, você é que tem que tomar providência. É você que tem que dizer, para aí, Deus está falando sobre isso, a igreja, Deus está ministrando sobre isso, eu tenho que tomar uma posição. Então vamos ver aqui, muito rápido, eu vou citar apenas 3 coisas aqui, tá bom? Para a gente não embolar, porque tem outras coisas que eu quero conversar com os irmãos dentro deste tema. Uma das características que traz à evidência o sono espiritual é o desinteresse pelas coisas espirituais. Quando você vê uma pessoa
desinteressado das coisas espirituais, ele não tem interesse das coisas espirituais, tenha cuidado. Se tiver ocorrendo com você, se você no seu termômetro chamado consciência, você tem um termômetro aí que se chama consciência. A consciência é que mede a temperatura da tua alma. Nunca esqueça isso, porque isso é verdade. Você quer medir a temperatura da alma? Use a consciência. Querido, é melhor do que aqueles que apitam, pipi, do que aqueles que colocam debaixo do braço. Consciência é legal para isso. Se a tua consciência te falar alguma coisa, e você vê que o teu interesse pelas coisas espirituais, pelas coisas de Jesus, pelas coisas referentes ao Senhor, pelas coisas que dizem respeito às coisas de Deus, não está correspondendo ou não chega próximo, equivalente daquilo que era no teu início de trajetória, naquele tempo do teu amor vibrante, da tua entrega. Tenha cuidado, tome providência. Porque todos nós, eu não estou dizendo aqui, nenhum deles, nem a gente, nem eu que estou falando, somos vacinados ou estamos no lugar que é acima dos... Não, todos nós estamos lutando. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus faz conosco. Temos a tendência de perder com facilidade a lembrança daquilo que Deus faz. E às vezes não respondemos a Deus. Se bem que nunca vamos responder à mesma altura daquilo que Ele faz. Mas não respondemos a Deus de forma nenhuma, porque perdemos o interesse pelas coisas espirituais. Tu orava, não ora mais. Tinha prazer na oração, não tem mais. Tinha prazer de ler a palavra, não tem. Tinha prazer de servir ao Senhor, não importa o que fizesse. Se alguém dissesse para você, irmão, você tem uma cadeira para arrastar na igreja, aquilo era empolgante para você. Você se sentia empolgado porque você estava fazendo para Deus. Você tinha aquele prazer. Você tinha aquele desejo de falar para um novo convertido na fé. Você tinha aquele amor de trazer uma pessoa a Cristo. Hoje você não tem mais esse interesse nessas coisas, nem de orar, nem de ler Bíblia, nem de fazer a obra de Deus. Parece até que a obra de Deus é uma pedra nas tuas costas, não é verdade? Não parece um pedrão que tu está carregando? Querido, dá uma olhadinha nisso com cuidado, se isso acontece. Salmo 78, versículo 5 ao 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Veja aqui o que a palavra de Deus fala. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha como a gente tem facilidade em esquecer o que Deus fez na nossa vida. Mas você se lembra daquele tempo em que você era agradecido?
Deus, eu reconheço que isto aqui foi tu que me deu. Eu reconheço que tu abriu essa porta para mim. Eu reconheço que foi tua mão hoje que me fez acertar esse negócio. Eu reconheço, Senhor, que tu abriu esse caminho para que eu pudesse passar. Você tinha essa coisa. Você tinha essa aproximação. Você via o dedo de Deus em tudo na sua vida. Você não excluía a mão de Deus das questões da tua vida, nem pessoal, nem de qualquer outra área. Você via Deus em tudo. Mas hoje, talvez tenha alguém aqui achando que é porque é muito simpático, muito sábio, muito preparado, muito legal, é porque tem força, é porque tem inteligência, é porque pode. Você, cuidado com esse desinteresse. Aí você se desinteressa para as coisas de Deus. Não tem mais aquele interesse. Cuidado, muito cuidado. O salmista no Salmo 103, versículo 2, ele fala para a alma assim, ó. 103, 2. Bendize, ó minha alma. Você sabe que a alma é o centro dos sentimentos, do raciocínio. É a alma. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. Aleluia. Uma outra coisa que a gente nota, começa a ter falta de entendimento do mundo de Deus. O sono espiritual tira o entendimento da pessoa do mundo de Deus. Você começa a não entender o mundo de Deus. Parece que você não entende mais o que Deus faz. Você não enxerga mais o mundo de Deus. Isso é perigoso. É por isso que nós estamos repetindo esse mês, Oséias 6:3, parte A. Oséias 6:3, joga aí. Nós estamos repetindo, não é isso? Então conheçamos o quê? Prossigamos em conhecer ao Senhor. O pastor pregou aqui no primeiro domingo sobre a necessidade de se conhecer a Deus. O sono espiritual rouba-lhe, rouba de qualquer um de nós, rouba de mim, rouba de você, o time, a sensibilidade, o discernimento de entender quando é Deus e quando não é. De compreender as coisas de Deus. Deus faz, Deus age na nossa vida. Não tem gente, irmão, que vê mais o que o maligno faz do que Deus. Você vai conversar com ele assim, o diabo se levantou contra mim. O Satanás está furioso. O inimigo fez isso. E ele vê mais o que o diabo faz do que Deus. Ele não vê Deus agir. Não obstante, às vezes você que acompanha a vida, não é? Então a gente que acompanha a vida de diversas pessoas, a gente vê em detalhes pequenos Deus, pode botar a mão. Detalhes pequenos. Às vezes você diz assim, o pastor nem sabe do que está acontecendo comigo. Se engane não, filho. Não se engane com isso não. Isso é um engodo. De um jeito ou de outro, Deus faz chegar ao nosso conhecimento. E a gente vê às vezes, Deus, cara. Deus. A gente vê Deus. E o sono tira esse entendimento. Vamos abrir ali em Deuteronômio, irmãos. Capítulo 29, versículo de 1 a 4. Uma geração que não entra na terra. Uma geração que não vê. Não obstante viver um milagre tremendo. Qual de nós aqui não gostaríamos, como crentes, de entrar naquele mar e passar de pé seco o mar vermelho? Olha que coisa maravilhosa.
A gente fala assim, eu falaria línguas estranhas, né? A gente dava, meu irmão, qual crente que não gostaria de ter a experiência de ver a coluna de fogo de noite e a coluna de nuvem durante o dia? Mas olhe como é que o sono espiritual, o cara vem para a igreja, não vê nada. Ele vem a falar da vida dos outros, reparar os outros que entram, os outros que saem, reparar os defeitos dos irmãos. Bota uma língua maior do que o próprio corpo. Não para refletir, adorar e louvar a Deus. Ele não vê nada. A vida fica tititi, 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 oco e sem coisa nenhuma. Não obstante Deus, irmãos, opere milagres, esteja agindo, mas ele não vê, coitado. Olha o que é que diz aqui. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tende visto, olha só, vocês são testemunhas, tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Aí é que está o perigo. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Ô irmão, uma geração incrédula, que dormia um sono espiritual, o coração fecha. Deus está operando, ele não vê nada. Sabe o que é que eles viam? O deserto, a dificuldade, as impossibilidades, as confusões, as intrigas, as brigas. Isso podia chamar no canto, conta aqui para mim. Conta que os bichinhos sabiam tudo. Ai, te dava um diagnóstico legal. Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração. Tende olhos e não vedes, e tende ouvidos e não ouvis. Que Deus nos guarde. Quantos dizem glória a Deus? Irmão, escute aqui como um irmão mais velho e que tem vocês no coração. Filho, se você há muito tempo vem para a igreja, você não vê um culto milagroso, você não vê um culto que você pode dizer assim, rapaz, foi maravilhoso o culto, eu senti Deus. Rapaz, Deus operou. Rapaz, Deus, olha, botou a mão na minha vida essa semana, o Espírito Santo. Irmão, se isso não tem acontecido com você, a sua vida é falar, olha, o fulano está errado, o ciclano está certo, o beltrano não presta, o ciclano... Irmão, se isso é a tua vida, pare! Pare aí onde você está. Em nome de Jesus, você está a menos de um passo do precipício e da desgraça. Pare! Pare, meu irmão! Por sua própria vida. Pare, minha irmã! Pare, em nome de Deus! Escute essa palavra de alerta pelo Espírito de Jeová. Pare! Dê meia volta nessa miséria. O Senhor é vivo. Quantos dizem amém, irmãos? Quantos sabem aqui que o Senhor é o mesmo? Levante a mão e dê glória a Deus. Ele continua no meio da sua igreja. Pare, irmão. Terceiro, cuidado. Porque nós lutamos não contra a carne e o sangue.
E cuidado para que isso não abra legalidade para uma ação espiritual. Ação espiritual. Paulo cita isso na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 8. Olha o que é que Paulo diz. Como está escrito, olha o que é que Paulo diz. Deus lhe deu espírito de profundo sono. Olha lá. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Paulo está citando aqui o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 10. Vê o contexto desse texto, para você ver o que é que ele está dizendo. Espírito. Por isso que ele diz na carta aos Efésios, não deis lugar ao diabo, não dê legalidade. Você começa, irmão, você não tem tempo para Deus. E não tem tempo para as coisas de Deus. Não vou usar essa linguagem. Você tem, você não dá, porque você não quer. Porque você tem. Todos nós temos. Tem ninguém aqui que diga eu não tenho tempo. Todos nós, todos. Nós temos, e temos muito tempo para Deus. Não damos porque não queremos. Aí começamos a nos afastar. E damos legalidade. E vem um espírito de profundo sono. O cara dormindo. Você já brincou com alguém que está dormindo? Isso costuma muito acontecer, negócio de jovens. Um jovem dorme, o outro vai lá, pega uma pasta de dente. Já aconteceu. Aí pega um tubo de pasta de dente, passa aqui no outro. Não é? Pinta o camarada, o cara não sente, ele está dormindo. Os seus sentidos, está tudo amortecido, ele está dormindo, roncando. E o cara está pintando. Coloca um negócio aqui. E isso acontece na vida espiritual. Deus, você se afastou de Deus. O diabo está pintando e bordando no teu coração. Pintando e bordando na tua vida, pintando e bordando nos teus negócios, pintando e bordando nas tuas finanças, pintando e bordando na tua saúde, pintando e bordando nos teus relacionamentos, fazendo festinha de criança mesmo, apagando a velhinha, enchendo bexiga, estourando no teu ouvido, mas você não vê nada disso. Você está dormindo, um profundo sono. Que Deus nos guarde. Quantos dizem amém, irmãos? Agora, uma segunda coisa que eu quero falar aqui é o crente deve estar alerta. O crente deve estar ligado. Eu vou te dar 4 dicas que você tenha cuidado nisso. Esteja alerta. Primeiro, não durma quando você estiver na tempestade, porque tem gente que dorme, o pau está cantando, o navio está afundando, as coisas estão tudo dando errado, e sabe o que é que ele está fazendo? Em vez de vir para a igreja, em vez de buscar a Deus, em vez de correr para a oração, em vez de levantar de madrugada para orar, em vez de pedir a Deus uma palavra, em vez de chegar a Deus, ele está dormindo, espiritualmente falando, dormindo. Completamente desassociado. Irmão, tem pessoas que quando passa a luta, aprenderam a pedir oração para os outros. Quem tem que orar é o irmão, quem tem que orar é o pastor, quem tem que orar é o cunhado. Você ora por mim, ele mesmo não ora. Ele dorme na tempestade. Está ruim na sua casa? Irmão, ore por mim. Porque meu filho está rebelde.
E você está orando pelo filho que está rebelde? Você está dormindo na tempestade, filho, querendo que os outros salvem o navio? O navio é teu. Jonas 1:5. Olha aqui o exemplo. O navio ainda pique o cara dormindo, meu irmão. O navio ainda pique o cara dormindo, olha lá, ó. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas está no mesmo navio que está indo a pique, que vai afundar se não tiver uma providência. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Eu vou te mostrar como é que um servo de Deus enfrenta a tempestade. Como é que uma pessoa que tem ligação com Deus, que tem vida com Deus, enfrenta uma tempestade. Vou te mostrar. Na Bíblia também. Em vez de dormir, olha como é que se enfrenta a tempestade. Então, se está acontecendo a tempestade, pastor, eu não sei o que é que eu faço mais. Lá em casa a situação está assim, pastor, eu não sei o que é que eu faço mais no meu trabalho. Irmão, você está na tempestade. Meu querido, em nome de Jesus. Não é os outros, é você que não pode dormir, cara. É você que tem que se despertar. É você que tem que tomar a posição de orar, de buscar a um Deus que acalma o mar. Quantos dizem glória a Deus? Nosso Deus acalma o mar. Olha como é que um servo de Deus se porta na tempestade. Abra a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 27, versículo 18 ao 23. Olha a diferença desse camarada para Jonas. Olha aqui. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, também jogaram as cargas fora. Olha só. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O cara está na tempestade, mas não está no porão dormindo, não. Ele está envolvido na luta para salvar o navio. Ele não está dormindo, não. Ele não está mandando os marinheiros aliviar o navio enquanto ele fica. Olha, eu preciso dessa vitória, mas tu não ora. Por que, Senhor, que demora tanto? Por que tu não ora? Olha aqui, vamos lá. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, o negócio estava crítico aqui. E caído sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muitos que não se comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque, o quê? Olha o que é que ele diz. Por que ele tinha essa convicção de que aquela tempestade não ia matá-lo, não ia destruir, nem a ele, nem quem estava com ele? Olha a diferença de um homem com relacionamento com Deus, que não foge, que não se esconde, que não vai dormir, mas que vai buscar a Deus. Olha o que é que ele diz. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve o quê? Esteve comigo. Levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga, Senhor, eu não vou ficar, ó Pai querido, com medo da tempestade e nem vou dormir. Eu vou usar os recursos que Deus tem para mim. Vai vir um anjo, irmão. Levante a mão e diga glória a Deus. Vai vir um anjo aí. Vai vir resposta de Deus aí. Você quer ver mais uma dica aqui?
Não durma na hora da tentação. Quem aqui nunca passou tentação, levante a mão. Quem nunca lutou com a tentação, levante a mão. Quem nunca foi tentado aqui? Nunca foi tentado. Todos nós, irmão amado, meu irmão amado, todos nós enfrentamos tentação. Talvez você enfrente a tentação numa área e outro noutra. Mas todos nós enfrentamos tentação. Na hora em que vem a tentação, não durma. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20. Olha o perigo de dormir. Né? Você está sendo tentado por uma coisa. Em vez de você chegar, Deus, misericórdia, Deus me ajuda, Deus me dá força, você vai dormir. Olha aqui, ó. Olha o que é que acontece. Não durma. Não durma. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou a um homem. E rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono. E disse: sairei ainda esta vez como dantes. E me sacudirei. Porque o quê? Vamos ler juntos aqui, porque o quê? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Não durma na hora que você for tentar. Misericórdia, Senhor. Corra para perto de Deus. Primeira Tessalonicenses 5, 6, olha o conselho de Paulo. Corra, meu irmão. Não é hora de dormir. Você está enfrentando uma luta, não busca Deus, não lê Bíblia, não vai, não luta, me liberta disso, me ajuda. Você não luta, você vai dormir. Olha o que aqui Paulo diz. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. E o quê? Sejamos sóbrios, equilibrados. Pastor, estou enfrentando uma luta lá no colégio. Não durma. Corra para os pés de Jesus. Ah, pastor, estou enfrentando uma luta no meu emprego. Tem pessoas que não podem lidar com dinheiro. Que é uma desgraça na vida. Tem homem que não pode lidar com mulher. Se conversar com a mulher 2 vezes, está acabado. Tem mulher que não pode lidar com homem. Os antigos diziam, você tem que ter cuidado com 3 barras. A barra de direção, a barra da saia e a barra de ouro. Não durma. Não durma, não vá dormir. Corra para os pés do Senhor. Quer ver uma outra coisa que você não deve dormir? Não durma na tempestade, não durma diante da tentação. Não durma na hora da oração. Caraca, tu assiste a minissérie até 2 da madrugada. O futebol, se for meia-noite, Brasil e Mongólia, 2 da madrugada tu assiste. A luta do MMA, do UFC, o que é C, né? UFC é isso, né? UFC, varanda da madrugada. Tu fica.
tu tem força para ficar, tu tem ânimo para ver, tu não sente fadiga, nem sono. A entrega do Oscar. Eu quero ver os vestidos lindos que as estrelas estão usando. Aí vara a madrugada, pô. Marcos capítulo 14, versículo 37 ao 40. Aí vem para uma oração. A igreja dobra o joelho, irmão, pelo amor de Deus. A não ser que você tenha um problema no joelho, irmão. Mas você não tem um problema no joelho. Você tem um problema no joelho, eu entendo. Mas você vem para o trabalho de oração, está todo mundo de joelho, você está sentado. Não é que só se possa orar de joelho, não. Você ora em pé, ora andando, ora deitado, ora caminhando. A oração não é questão de postura, mas você vem para um trabalho de oração de joelhos. E você não pode ficar, se ora 15 minutos ou 20 minutos de joelhos, e você não pode ficar. Marcos 14, 37, 40. Não pode orar porque você não tem o que orar. Quando começa a orar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Difícil. Senhor, você não pode orar, cara. Trabalha muito. Muito, muito, muito. Trabalha demais. A história para boi dormir para mim, cara. Vem com essas histórias para cima de mim. Aqui, 14:37. E chegando, achou-os o quê? Dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Olha a palavra do Senhor. Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora. Uma hora de oração. Pedro não pôde, porque estava dormindo. Dormiu. Vigiai e orai, porque não, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando aqui da nossa natureza. É questão da nossa natureza. Ou você acha que os obreiros aqui, os pastores, não passam por isso, não? Eu não sei os meus irmãos, mas eu já dobrei o joelho muitas das vezes. Você já, não sei se você já passa por isso. Tentar me despertar. Senhor, tem misericórdia. Lutar. Passamos por isso sim. Mas, meu irmão, você não deve dormir na hora da oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Olha o que é que Paulo fala. Ah, não, para aí. Volta lá no 38. Tem uma coisa no 39 que eu quero ver. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. 40. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E não sabiam o quê? Isso aqui é que hoje à tarde eu fiquei pensando diante de Deus aqui, no meu interior. Será que Jesus um dia vai virar para mim? Vai dizer, você orou pouco. Será que Jesus vai dizer para a gente, você não orou nada? E a gente vai se ver nessa situação e não sabiam o quê? O quê, irmãos? O que lhe responder. Já pensou que você disse assim, você gastou tanto tempo vendo isso, vendo aquilo, mas você não podia ficar comigo alguns minutos, e a gente vai dizer, eu não sei o que responder, não tenho o que responder sobre isso. Que Deus nos guarde. Quantos dizem amém, irmãos? Agora sim, 1 Tessalonicenses 5,
versículo 6. Vamos dizer junto? A Bíblia não manda a gente fazer nada que é impossível. Então, eu não preciso estar de joelho, mas eu posso orar. Eu posso orar quando sair daqui para casa. Você pode orar. Você pode ir para sua casa orando. Você pode orar. A oração não tem tempo, nem espaço, nem local marcado. Você pode orar a Deus em todo lugar. Você é o templo da oração. O templo do Espírito Santo. Quantos dizem amém, irmãos? Uma outra coisa que você não deve dormir, não durma na pregação. Mesmo que seja o pastor João que esteja pregando. Não durma. Mesmo que eu tenha que dar uns gritos. Ai, irmão! Para ver se desperta. Atos 20, versículo 9. Não durma na pregação, filho. Não durma. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Tem muita gente morrendo na fé, escuta o que eu estou dizendo, porque dorme na hora da pregação. E há muitas maneiras de se dormir espiritualmente. Ele arruma alguém para conversar. Ele vai falar, vai tratar assunto. Vai ter o dia todo para conversar. Mas na hora da pregação, ele vai para o celular. Tira devagarzinho, porque sabe que aqui está proibido. E fica passando o celular na hora da pregação. Ele não escuta, ele está dormindo. Tem muita gente dormindo. Aí, uma vida infrutífera, improdutiva, sem raiz. Ele não escuta. Romanos 10, 17. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Olha o que é que diz. Olha o que é que diz. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem o quê? Pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O inimigo coloca uma coisa, irmão. Às vezes ele se distrai com a cabeça da pessoa que está na frente dele. Ele, em vez de ouvir a mensagem, ele fica contando quantos botão tem o arranjo que a irmã botou na cabeça. E perde aquilo que Deus está falando. Se você abrir o livro de Apocalipse, joga aí Apocalipse 2 e 7. Você vai ouvir essa expressão. Quem tem ouvido o quê? O que o Espírito diz às... Irmão, em todas as 7 cartas você vai encontrar essa expressão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aprenda a ouvir aquilo que Deus tem a falar. E muitos estão morrendo porque não escuta a palavra. Não escuta. O que é que estamos dizendo aqui? Que a mensagem anunciada deve ser ouvida atentamente. Você acha que Jesus só usou essa expressão aqui em Apocalipse? Jesus faz questão que o que ele fala seja ouvido com atenção. Abra a Bíblia em Mateus. Vou te mostrar isso. Capítulo 11, versículo 15. Quando ele estava ensinando a respeito de João Batista, olha o que é que ele diz. A mesma coisa que ele diz em Apocalipse. Quando Jesus estiver falando, quando for a hora da palavra, seja quem for, meu irmão, o Espírito de Deus vai usar aquela pessoa, creia nisso. Esteja atento. Jesus faz questão que você o ouça. Você vir para a casa de Deus para estar pelos cantos batendo papo, cara. Para estar catucando o outro no banco. Olha o que é que Jesus diz aqui em Mateus.
Ele estava falando sobre João Batista. O que é que ele diz? Quem tem ouvidos, o quê? O quê? Ouça! Quando ele fala, ele quer que você preste atenção. Jesus está falando. Aqui eu recomendo os obreiros, irmão, não converse na hora de culto. Não vá bater papo na hora de culto. Está catucando o outro na hora de culto. Não é para isso. A igreja está nos olhando aqui. Não queremos nenhum pastor aqui conversando, batendo papo, obreiro, não. Claro que há circunstância que a gente fala uma coisa. Os irmãos já viram, eu chegar aqui, pastor Marco, pastor Zé, meu filho, ou algum outro pastor, algum obreiro, falando isso aqui. Assim, mas aqui você nunca vai ver a gente sentado aqui. Eu tenho assunto para conversar com o pastor Zé. Mas você não vai ver. Não. Nem queremos, irmão. Nós temos que ouvir. A quem vai pregar é um jovenzinho de 15 anos. Vai pregar. Nós oramos para que Jesus fale à igreja através dele. Todo respeito e consideração. Não existe o grande e o menor. Existe um que é bispo das nossas almas. Ele usa quem quer, como quer e quando quer, na hora que quer. Levante a mão e diga glória a Deus. Então nós devemos ouvir. Eu não posso prestar atenção só quando sou eu. Quando sou eu presto atenção. Sabe? Quando sou eu, é importante. Quando sou eu, se um irmão levantar, irmão, não levante, porque eu estou falando. Isso é coisa de criança. Olha aqui. Mateus capítulo 13, versículo 9. Procura lá que tu vai encontrar. Mateus 13, 9. Olha o que é que Jesus está falando depois que falou uma parábola. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça. É um outro caso. Então, quando Jesus fala, ele quer que a gente preste atenção. Tem muita gente morrendo na igreja, irmão, porque não dá valor à palavra de Deus, à mensagem de Deus. Na hora da mensagem, fica de tititi, de conversa, de piada, de brincadeira. Aqui, graças a Deus, salvo o melhor juízo, né? Eu não tenho visto. Quando eu vejo, eu vou logo corrigindo. Vamos parar com isso aí. Vamos parar. Mas eu já fui em igrejas que tem 2 cultos. Um na igreja e outro na cantina. Isso não pode existir. Um culto na igreja e outro na cantina. Um bando de irmão na cantina, conversando na hora da mensagem. Aí, às vezes são igrejas que a cantina está lá embaixo, o templo lá em cima. Você dá até para ouvir, às vezes, conversa. Irmão, que é isso? Quando se vem à igreja, se vem para ouvir Deus falar. Vamos encerrar aqui já, mas eu quero só te trazer a lembrança que nós precisamos estar muito alerta para não dormir. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Joga aqui Mateus 25. Eu quero só te mostrar 3 coisas aqui muito importantes. Não vou comentar. Eu quero que você preste atenção nisso. Preste atenção. Faça o seu comentário em casa. Faça mesmo, irmão. Faça seu comentário em casa. Chegue em casa, ore e faça o seu comentário. Mateus 25, Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 subiram, foram prudentes. E 5 foram doidas, loucas, perderam a oportunidade. Todas as 10 tinham a mesma oportunidade, as mesmas roupas, as mesmas lamparinas e direito ao mesmo azeite. Mas 5 ficaram, e eu vou te mostrar que o sono espiritual teve a ver com isso aqui. E muita gente vai ficar no dia do arrebatamento. Quando a trombeta tocar, e a trombeta vai tocar, quantos sabem que Jesus está voltando? Levante a mão, ele está vindo, Jesus está vindo. Isso não é história para boi dormir. A igreja sabe, pelo Espírito, que Jesus está voltando. Levante a mão, dê glória a Deus. Nós estamos para partir daqui. Muita gente vai ficar por causa do sono espiritual. Eu vou te provar isso. Mateus 25, versículo 3. Joga aí. E as loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. Não cuidaram da vida espiritual. Não viram. Não tiveram cuidado de levar
o essencial. E tem muito crente que ele fala em poupança, carro bonito, fazendas, cruzeiros, apartamentos, propriedades, riquezas. Pergunta quantos dons são os dons do Espírito Santo. Ele não sabe. Pergunta sobre os frutos do Espírito Santo. Ele não sabe, sobre o fruto, desculpa. Sobre o fruto do Espírito Santo, ele não sabe nada. Pergunta sobre o Espírito, não sabe nada, com coisa nenhuma. Quantos anos tem na igreja? 10, 20. Porque o cuidado dele é com isto aqui. Eu tenho que ter um carro novo. Agora, eu não digo que você não tenha, irmão, que lutar para ter as coisas, você ter uma vida digna. Não é nada disso. Não me interprete mal. Mas quando isso é a essência da nossa vida dentro da igreja, você está errado. A igreja não é para promover riqueza nesse mundo para você. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Cadê o Espírito Santo? Há quanto tempo tu não fala língua? Cadê aquela vontade de santificar? A mentira agora passa na tua boca que tu nem sente. Como é que está a tua situação? Como é que está a tua convivência com os irmãos? Quem é teu inimigo número 1 na igreja? Tu tem inimigo dentro da igreja? Quem é os teus primos? Tu tem primo, não tem mais irmão? Tu não ama mais ninguém? Quem é? Como é que está a nossa vida? Cuidado. Cuidado. Olha aqui, ó. Vida espiritual. Vamos dar uma olhada agora no versículo 5. Olha aqui, presta atenção no detalhe. Olha aqui, irmão. E tardando o esposo, o que aconteceu? O que é tosquenejar? É aquela sonolência. Olha o sono espiritual. Tem muita gente tosquenejando na igreja. Está naquela madormazinha. Está tudo bem, cara. Esse cara é muito chato. Deus vai usar o pastor Silas. Vai usar, fica tranquilo. Deus vai abençoar. Vai usar. É muito chato. O cara é chato mesmo, sabe? Deus vai usar o pastor Silas. Breve a gente está indo para a graça de Deus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou te falar. Eu vou te dizer. A é A, B é B e C é C. Vou te falar. Porque eu quero te encontrar na glória. Eu quero te ver no céu com Jesus Cristo. Eu quero que você suba. Eu quero que você seja crente. Eu quero que você tenha vida com Deus. E não um cartão de membro da igreja. Que você esteja arrolado no livro da vida. Quantos dizem glória a Deus? Então, olha aqui, ó. Começou o sono. O que foi que fizeram? Não interromperam o processo do sono. Não disseram, para aí, rapaz. Eu estou dormindo. Eu estou começando a dormir. Eu sou um crente, eu não posso isso. Que é isso, rapaz? Eu estou deixando de ser aquele crente que eu era. Eu estou deixando de ter aquele zelo que eu tinha. Não, está tudo bem. Começa o relaxamento. E está tudo bem, sabe? Está legal. Sabe? Cuidado, olha aqui, ó. E tosquenejando, e tardando o esposo, tosquenejaram todas. E o que aconteceu? O cochilo traz o sono. Adormeceram quando não podiam adormecer. E eu vou te dizer uma coisa. Está na hora, Jesus está voltando. Escuta o que eu estou te falando. E por fim, versículo 7 e 8. Aqui é que está a tragédia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram.
reconheceram a situação tarde demais. O esposo já estava na porta. Não deu tempo mais. Mas agora, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas agora eu ainda tenho tempo de pedir perdão. Eu tenho tempo de pedir misericórdia. Eu tenho tempo de botar esse rosto no chão e pedir a Deus, Deus, tenha misericórdia, não me deixe aqui. Nós temos tempos de acertar as nossas arestas, as nossas falhas, as nossas misérias, os nossos erros, os nossos pecados. Nós temos tempos de zelar por nossa vida espiritual. Faça isso, irmão. Faça isso. Tome essa palavra essa noite, lá na sua casa, medite sobre isso aqui. Vamos ler e encerrar aqui, Romanos 13, de 11 a 14, depois nós vamos ficar de pé e orar. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tendes cuidado da carne em suas concupiscências. Levante a mão, diga glória a Deus.